Esses golpistas procuravam esses pacientes e ofereciam um suposto remédio milagroso que cada caixa custava R$35 mil. O pagamento tinha que ser feito sempre de forma adiantada. A Polícia Civil foi atrás desses golpistas. Ágata. Obrigada, Amanda, pelas informações. Lembrando que depois do Vem Com a Gente tem mais notícias da redação para a gente atualizar com outras informações aqui do Rio de Janeiro. Você sabe, eu te espero. Atenção Mesquita e todo o Rio de Janeiro. Vem aí a Corrida da Amizade 60+. Dia 16 de agosto, Vila Olímpica de Mesquita. Aquecimento às 7, largada às 8 e show da banda Mr. Groove. Inscrição 1 quilo de alimento. Vagas limitadas. Inscreva-se em www.corrida60.com.br. Traga a família. Venha torcer pelos nossos atletas e celebre a vida ativa da melhor idade. Siga @Instituto Nata. Juntos, vamos mais longe. Me prende agora. Fui eu que matei aquelas mulheres. Fortunato é preso pelos crimes em série, mas uma revelação pode mudar tudo. Quem te atacou? Você lembra do rosto dele? Não foi ele. Foi ela. Genoveva não aguenta mais a crueldade do marido e toma uma atitude. O que você está esperando, mulher? O efeito. Com tantas perdas e despedidas, Beija fica sem rumo. Será que era isso que eu queria? Ser essa mulher que eu me tornei? Hoje e amanhã, 11h15 da noite. Últimos capítulos. Dona Beija, na Band. Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação. Muitíssimo boa tarde, começando mais um Vem Com a Gente ao vivo nessa quinta-feira linda de sol. Ainda tá frio, mas a gente já dá pra sentir o calorzinho do sol que todo carioca ama, a gente gosta, a gente tá com saudade desse calor. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve alguma questão de saúde que você deixou pra resolver e usou a desculpa de que não tinha tempo pra procurar um médico, deixou pra depois? Deixa eu aproveitar e falar boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Bruno, deixa eu perguntar a você, porque, assim, tem uma história aí de que os homens deixam pra depois, né? As mulheres normalmente procuram médico, ou precisam uma questão profissional de saúde, ela procura logo, mas o homem normalmente deixa pra depois, dizem isso, né? Queria saber como é que é com você. Você, quando você usa o tempo como desculpa, você procura? Rodrigo, então, eu sou parte do time dos homens que é um pouco desleixado quanto à saúde. Na verdade, eu tenho picos. Acho que, para alguns casos, dor de cabeça, gripe, resfriado, eu sou extremamente hipocondríaco. Eu já tomo remédio na hora, eu já acho que eu tô ficando cada vez pior, mas para outros casos, eu deixo rolando, eu sou um pouco descuidado com isso. Pois é. Quem nunca, né? Nessa correria que tá a vida, inclusive falou em correria, a gente tá mostrando a linha vermelha aí pra vocês. Agora eu tô com a imagem da linha vermelha, até que agora o trânsito tá tranquilo, mas a linha vermelha não tem horário. Você passa ali, não, vou 10 horas da manhã que tá ok, engarrafamento. Não, vou 2 horas da manhã, engarrafamento. Então não dá pra saber, agora tá tranquilo. Olha lá, os carrinhos passando de boa ali, porque trânsito é uma coisa que incomoda, né? Com toda certeza. Ficar preso no trânsito, dá aquela agonia, aquele estresse. Pois é, essa frase aí que eu falei, deixar para depois, tem sido cada vez mais comum. Uma pesquisa recente revelou que somos o 4º país mais estressado do mundo. São 42% de brasileiros estressados e, mesmo assim, muita gente só procura ajuda quando o corpo e a mente chegam ao limite. Como reconhecer os sinais antes que isso aconteça? Esse
esse é o tema do nosso programa de hoje. E quem vai falar no assunto é a psicóloga Thalita Martignoni. Seja bem-vindo ao Vem Com a Gente, Thalita. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer receber você. Eu estava conversando com a Thalita no bastidor. Inclusive, deixa eu aproveitar e convidar você que está em casa. Acho que não convidamos, né, Bruno? Você que está em casa, faz o convite, Bruno. Vamos lá. É fácil, gente. Para mandar a sua dúvida, para mandar a sua mensagem aqui pro Vem Com a Gente, basta você apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code que está aqui do meu ladinho. A gente está olhando tudo que está chegando por aqui. Aproveite esse espaço para tirar todas as suas dúvidas, aproveitar a presença da Thalita, de todas as convidadas aqui do programa, para mandar o seu carinho, sua mensagem. Pois é, a gente está falando de um assunto que... Bom, isso daí você estava falando comigo no bastidor, que é 1 em cada 10, né? A ansiedade é 1 em cada 10, não foi isso que você falou? O Brasil é o país com a maior população ansiosa. Nós temos 9,3% de prevalência de transtornos de ansiedade. Isso significa que 1 em cada 10 brasileiros sofre com um transtorno de ansiedade. Agora, isso indifere do trabalho, da rotina, isso é para cada um. Assim, a gente está vivendo uma correria de vários fatores aí, rede social, trânsito, enfim, a violência, a gente tem algumas questões, mas assim, no dia a dia isso indifere muito, ou tem algum perfil assim de quem vai ser mais ansioso ou vai deixar de ser? Bom, o estresse, ele precisa ser manejado e a gente tem um estilo de vida mais acelerado, com um trânsito mais caótico, violência, todo esse contexto em que a gente precisa se adaptar, o nosso corpo e a nossa mente vai sofrer nesse processo de adaptação. Mas é claro que algumas pessoas, nós temos um perfil de algumas pessoas que vão ter mais dificuldades nessa adaptação. Agora, como é que a gente sabe que... Não, agora eu estou reconhecendo, tem sinais aí que estão chamando a atenção, o negócio está feio. Como é que a gente sabe? Bom, o estresse é aquela resposta normal a um desafio. E quando esse desafio ele é passageiro, você tem uma demanda, responde, é como se você estivesse pisando no acelerador. Mas quando você passa muito tempo pisando no acelerador, conseguindo dar conta de 1, 2, 3, mas você não vê esse ciclo de estresse se concluindo, a gente começa a entrar em algo mais patológico, porque o nosso corpo não consegue ficar respondendo tanto assim a esse constante ritmo acelerado que nós temos. Agora, como é que a gente sabe que é a hora de procurar ajuda? Porque, assim, às vezes a gente está falando da questão do tempo, né? A gente sabe que tem essa questão, daqui a pouco. E como eu falei, um dia a conta chega, mas como é que a gente sabe, já tem que procurar ajuda logo para evitar até que se torne algo pior? Aqui nós precisamos pontuar a prevenção para que a gente não chegue nesse ponto, né, de só buscar ajuda quando realmente eu estou falhando, quando eu não estou conseguindo mais fazer face às respostas de estresse. Mas sim, eu posso ter também uma resposta de ajuda, buscar ajuda em momentos em que eu percebo que eu não estou conseguindo mais responder às demandas. Então, o que a gente nota numa pessoa que está com estresse crônico, que está começando a sofrer, né, com esses sintomas, ela começa a perceber que o sono não vai muito bem, eu começo a ter problemas digestivos, começo a ter respostas de muita irritação. Sabe quando a gente fica por um fio? Qualquer coisinha tu já... Qualquer bom dia, só sou para você, já começa assim. Isso, então a gente já começa a perceber sinais de desgaste no nosso equilíbrio, no nosso refazer desse ciclo de estresse. Agora, Thalita, eu tenho até uma pergunta ali do Bruno, mas deixa eu pegar esse gancho, porque a gente também estava falando uma questão aqui no bastidor, que é a questão do normalizar. A gente está lidando, todo mundo com estresse, ansiedade, mesmo com irritação, com tudo assim, estou estressado, mas como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, e a gente não está conseguindo perceber que isso é ruim, que isso pode virar um problema, e que já é um problema, e que não é normal, mas a gente está normalizando.
E aí? Porque assim, eu tô entendendo que o mundo tá cada vez mais corrido, com cada vez mais informação, cada vez mais demanda. E aí, a gente vai conseguir resolver isso? Ou a gente vai ter que ter todo mundo um personal psicólogo? Porque vai ter que ter alguém do lado pra gente aprender a lidar com isso. E aí? É verdade que a demanda por psicoterapia aumentou muito e o que nós percebemos é uma ruptura no nosso modo de vida. Com a era digital, o que a gente chama de descanso não é descanso. Quando a gente pega o celular e fica ali, né, naquele momento, eu estou recebendo muita informação, muito estímulo e o nosso corpo ele foi preparado para uma quantidade de estímulos, desafios que a gente pode processar, que a gente pode digerir. Então, quando a gente ultrapassa muito esse limite, a gente começa a consumir de uma forma mais veloz, tudo é fast agora, nossa comida é rápida, a gente vai fazer uma pausa para o café. As relações são rápidas, está tudo rápido. Sim, nós temos uma dificuldade, é uma crise de limite, não tem início, não tem meio e não tem fim. Então, quando é que nós vamos entender que aquele estresse terminou e que agora eu posso relaxar, que agora eu posso descansar? Porque num ciclo normal de estresse eu tenho uma resposta a um desafio, eu respondo, piso no acelerador, mas depois eu preciso me reabastecer. Mas quando a gente não encontra esse descanso e a gente entende isso como produtividade, como competência, isso está no nosso discurso. Como é que está a vida? Ah, está corrida, você sabe como é, não dormir bem, as pessoas receitam umas para as outras um remédio para dormir. É algo que realmente está muito banalizado, o cuidado com a nossa saúde mental. Eu tô começando a acreditar que tá todo mundo meio biruta. É isso que eu ia falar, Rodrigo. Mas assim, eu olho para os meus amigos e eu falo, eu também me incluo nessa, mas eu olho assim, tá todo mundo com problema, Eu ia cara. falar exatamente isso, parece que tá todo mundo vivendo a mesma vida, né? Porque a gente encontra um discurso como esse e eu fico, olha, eu conheço alguém que pensa assim, ou eu também penso assim, então a gente tá meio que vivendo tudo isso, a mesma coisa, né? Vivendo juntos. Agora, você que tem a experiência do trabalho como profissional da área, né, que é psicóloga, e lida com tantas pessoas que trazem essas questões, assim, tem como identificar, não é isso que está estressando mais, ou é aquilo, ou não é tudo mesmo, depende? A gente tem que olhar para a nossa rotina, como que nós manejamos o estresse no nosso dia a dia. Então, algo que é muito importante a gente fazer é estar presente, estar conectados naquela atividade. Quando a gente começa a dividir a atenção, então eu almoço assistindo televisão, eu estou com o celular aqui conversando com alguém. Isso é um mito. Nós não conseguimos dividir a atenção, fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente faz é uma alternância. A gente faz um ping-pong. Então eu fico com o olho cá, olho lá. Eu estou sempre me desgastando para poder fazer uma coisa simples. Então nós temos uma crise de presença. As pessoas estão com uma dificuldade de estarem presentes no corpo, presentes numa conversa, presentes no trabalho, porque existe, né, esse mito de que eu preciso dar conta de tudo o tempo todo. E se você não dá conta de tudo, você não faz parte desse mundo. Você eu não tô conseguindo. Eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta, tenho que fazer. A gente está com essa sensação de que a gente tem que responder realmente a tudo, né? Exatamente. E eu converso muito com profissionais de saúde, médicos, psicólogos. Hoje a nossa etiqueta mudou. Você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, você espera que aquela pessoa esteja com o telefone na mão e que te responda de forma pronta, imediata. E o fato da pessoa não responder, dela não estar acessível, já cria uma ansiedade. É tolerância zero, até na hora de responder. Nas relações, é verdade. Olha, falando em tolerância zero, a gente vai conversar mais, Thalita. Mas vamos mudar de assunto um pouquinho? Porque, olha só, começou hoje na orla da Zona Sul do Rio a Operação Tolerância Zero, que vem para reforçar a fiscalização nas praias do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon. E quem traz mais informações pra gente é a Gabi Morgado. Boa tarde, Gabi. Seja bem-vinda, vem com a gente. A gente está aqui falando de Tolerância Zero. Quero saber como é que é essa operação. Explica pra gente, por favor. Oi, Rodrigo, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, Tolerância Zero ao
crime organizado na orla do Rio de Janeiro. A orla, segundo a prefeitura, tem cerca de 1.050 ali ambulantes legalizados, só que, segundo a prefeitura, tem criminosos do crime organizado, traficantes, atuando também nas praias do Rio de Janeiro. E eles estariam cobrando desses ambulantes, inclusive valores muito altos ali, R$300 por dia, para que eles pudessem atuar na praia do Rio. Isso estaria trazendo aí um ganho de milhões de reais para o tráfico. E além disso, eles também estariam vendendo drogas nas praias do Rio de Janeiro. Então agora a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Secretaria de Ordem Pública do município e da Prefeitura, vão atuar juntas com agentes infiltrados nas praias para poder ali encontrar esses criminosos. Essa Operação Tolerância Zero começando hoje, ela já tinha base ali em outras operações que aconteceram para poder combater ali o uso ilegal de espaços públicos, mas agora então com agentes infiltrados justamente para encontrar essas pessoas do crime organizado que estão atuando nas praias. Rodrigo. Olha só, Gabi, é importante, a gente está aqui falando hoje de saúde mental e realmente no que mexe com a nossa saúde mental. E a questão da segurança mexe muito, deixa todo mundo muito apreensivo, estressado, ansioso, mas deixa eu aproveitar e perguntar a você o que deixa você estressada. Não, se fosse dizer uma coisa, isso aqui que me deixa mais estressado. Fome? Pode Fome. ser. Tá aí, gostei. Se eu não como, eu fico estressada. Tá aí, gostei também. É um fator em comum, né? Acho que pra muita gente. Eu tenho a questão do frio também. Quando tá muito frio, eu fico estressado. Eu prefiro calor, eu prefiro calorzão. Gabi também, né? Não gosta de frio, nem isso? Prefere não gosto, calorzão. falo aqui toda vez. Eu prefiro calor. Gabi, obrigado aí pelas informações, tá bom? A gente se fala novamente a qualquer momento. Obrigadão, tá? Bom trabalho pra você. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo. Fica por aí. Quero te perguntar, você que vai viajar, não sabe como organizar a malinha do seu pet, seu filhote de 4 patos, a gente vai te explicar como é que faz. Eu já volto, não sai daí. Qual é a diferença entre cansaço e estresse? Cansaço resulta de um esforço intenso. Estresse resulta de um esforço que você não compreende o que você está fazendo. Dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Cantar cansa, mas não estressa. Dar aula cansa, mas não estressa. Fazer um programa de TV de segunda a sexta cansa, mas não estressa. Quando estressa? Quando você não quer fazer, quando você não tem reconhecimento, quando as pessoas acham que é aquilo, aí você vai fazendo. Como é que é a diferença entre cansaço e estresse? Amanhã, 6 da manhã, tocou o despertador, você quer dormir mais um pouco, é só cansaço. Você não quer levantar, é estresse. Vem com a gente, é um oferecimento e venda seu ouro e joias de luxo na Carolina Joias. No inverno do Rio, tem quem veste casaco e quem vai à praia. Mas todo mundo vai junto no Mundial. Baby Beef Natura Frig, quilo R$ 39,90. Batata Bem Brasil Uai 2 quilos, R$ 17,80. Arroz integral Fino Toque 1 quilo, R$ 3,98. Filé de polaca Bacalador 500 gramas, R$ 14,50. Linguiça Frescal Perdigão 700 gramas, R$ 11,90. Filézinho Cevale 1 quilo, R$ 14,80. Invernando Mundial. Com ofertas para todo mundo. Mundial, o melhor preço total. Você sabia que a creatina é uma aliada poderosa para quem pratica exercícios? Ela ajuda a aumentar a massa magra e a fortalecer os músculos, garantindo melhor desempenho e recuperação. Mas o que muita gente não sabe é que ela também aumenta a energia e melhora o raciocínio, benefícios essenciais para a terceira idade, que costuma perder massa muscular com o tempo. Ela fortalece os músculos e ajuda a recuperar a força de forma eficaz. E não estamos falando de qualquer creatina. A creatina da Top Term vem em gomas mastigáveis, com sabor de frutas vermelhas, tornando o uso mais fácil e prazeroso. Aproveite e ligue já 0800 770 6976. Garanta seu tratamento completo com 60% de desconto, ganhe um smartwatch de presente. Frete grátis para todo o Brasil. 0800 770 6976. Não venda suas joias em ouro antes de procurar a Carolina Joias. Trabalhamos com profissionais especializados na compra de joias, relógios de luxo, brilhantes, obras de arte e antiguidades. Escolha sempre uma empresa segura, com credibilidade há mais de 35 anos no mercado. Pagamento na hora e atendimento em domicílio. Estacionamento disponível em nossas lojas. Procure segurança e credibilidade. Procure Carolina Joias.
Voltamos ao vivo, a gente continua com a psicóloga Thalita Martignoni. Ela veio falar sobre a importância de não deixar para depois o cuidado com a saúde mental. Mas antes da continuidade aqui ao assunto, eu vou te perguntar aqui um negócio ao Bruno. Bruno, você tem pet? Tenho sim, Rodrigo. Na verdade, eu adoto os pets da minha irmã mais velha, que não mora mais comigo, mas mora no final do corredor. Aí eu considero os pets dela os meus também. Então vou dizer que eu tenho sim. E olha lá, a gente tá mostrando imagem. Olha que lindos. Ó, esse aí é o Otto e a Caia, a minha salsicha. Salsicha. Agora, deixa eu te perguntar, você tá estressado, tá naquele dia mais agitado, quando você chega em casa, que eles vêm te receber, tu acha que muda alguma coisa, mexe com você? Extremamente terapêutico, Rodrigo. Às vezes a gente só precisa sentir aquele abraço quentinho deles, porque eu considero que eles me abraçam, né? Porque chega aquela euforia toda, né? A gente tem um espaço, um tempinho para se dizer um oi. Pra mim faz muita diferença. Eu tenho cinco pets, né? 5 cachorros, a maioria que eu peguei de abrigo, da rua. E recentemente eu ganhei uma dálmata, Neuza Sueli. É o nome dela, é o nome da pet, a dálmata Neuza Sueli. Gente, a Neuza é super famosa nesses estúdios, tá? É a dálmata mais famosa da Band Rio. Porque toda vez tem uma história diferente, né, Rodrigo? Não, e ela abraça, ela é um cachorro que abraça. Eu chego, ela já vem pulando, já vem abraçando, parece que ela realmente quer abraçar. Quem tem pet sabe que eles mexem mesmo com as nossas emoções, né? Às vezes você tá lá chateado, teve aquele dia difícil, tá estressado, chega em casa, aquela festa toda, os lambejos e tudo vai embora, concorda? Pois é, a gente está recebendo agora. Eu já vou falar com a Daniele Barcelos, porque ela está lá do outro lado, mas eu quero apresentar a vocês o Luke. Olha só o Luke, ele está agitado aqui no sofá, né, Luke? Ô, Luquinho, ele, ó, aqui o Luke, ó, todo querendo descer, querendo brincar. Quem está trazendo o Luke é a tutora Ruth Oliveira, cabeleireira. Seja bem-vindo ao Vem Com a Gente. Obrigada. Que a gente já vai falar, porque o Lucas, eu já tô sabendo que tem uma questão de estresse, não é isso? Ele toma medicação, não é isso? Sim, a gente prescrito pelo veterinário dele uma medicação no filme oral. Aí ele toma para viajar, que ele fica mais tranquilo e a gente fica mais seguro. O Luke é novinho? Ele tem 1 aninho. Olha, Thalita, olha só como é que é. 1 ano, a gente tá falando aqui das pessoas, mas olha só o bichinho também já estressado com 1 ano. Como é que vocês perceberam que tinha esse comportamento, assim, que precisou o veterinário recomendar a medicação? Então, principalmente em viagens, né? Quando a gente viajava de carro, ele ficava mais agitado, de um lado para o outro dentro do carro, aí a gente passou a medicar e a viagem ficou muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Porque ele pequenininho, ele não estava acostumado a viajar, viagem de 3, 4 horas, era muito longe para ele, né? Aí depois disso ficou bem mais tranquilo. E tu percebe que a medicação realmente mudou o comportamento dele? Realmente mudou o comportamento dele, ele ficou bem mais calmo nas viagens. Dizem que, olha, interessante, dizem que o pet, ele segue o comportamento do tutor. Você é calmo ou você é agitada, ansiosa? Eu sou agitada. É agitada. Sou agitada. Tu vê que realmente... Isso realmente... reflete. Mas vamos aproveitar que a gente está falando aqui de medicamento, porque a Daniele Barcelos é farmacêutica e ela veio Porque a gente se preocupa, vai viajar, às vezes um final de semana, às vezes uma viagem grande, seja que for. Você lá corre para arrumar as coisas, deixa, como todo brasileiro, deixa para a última hora, esquece do remédio do pet. E tem que lembrar desse cuidado, não é isso? Daniele, seja bem-vinda, Vem Com a Gente. Obrigada pelo convite. É um prazer falar aqui sobre um tema tão importante. E sempre quando a família pensa em viajar com pet, tem que ter um planejamento. Primeiro levar ao médico veterinário, e aí o veterinário vai avaliar se o pet precisa de um medicamento para acalmar durante a viagem, se ele precisa de uma medicação para enjoo, por exemplo, porque alguns pets têm essa questão do enjoo no momento da viagem, e principalmente aqueles pets que fazem uso contínuo de medicamento, que é para o coração, às vezes é um pet que tem convulsão, então precisa de um medicamento de uso contínuo, um pet renal, por exemplo. Então isso é super importante ter todo esse planejamento. Agora eu vou pedir para você já me mostrar, que eu vi que você trouxe uma maletinha aqui. Já pode ir para ali, Daniele, ali, para o outro lado. Enquanto isso, a gente já vai explicar o contexto da maletinha aqui. Bruno, eu sei que você tem um comentário, né? Sim, Rodrigo, eu queria compartilhar com vocês o relato da Ângela, que está em contato aqui. Ó, a Ângela está mandando mensagem para o QR Code, gente. É só apontar aqui a câmera para o QR Code que está do meu lado e compartilhar a sua história com a gente. A Ângela está comentando o seguinte, Rodrigo. Ela está falando que
tem a mente muito agitada, não para de pensar em nenhum momento e que melhorou bastante quando foi morar sozinha, mas com 3 cachorrinhos lindos. Então a gente estava conversando justamente sobre isso, né? A diferença que faz. Olha só, Thalita. Inclusive, eu já vou te colocar. Vamos falar de pet também, ansiedade, porque a gente estava conversando ali fora e você levantou 2 questões importantes. Uma, como você falou, é real essa questão de que o pet, a convivência com o pet dá aquela... muda a nossa emoção, é real? Com certeza. Nós conseguimos sentir as emoções deles e eles conseguem sentir as nossas emoções. Agora, por exemplo, a gente pode olhar para o Luke e ver que ele está agitado. O Luke está agitadíssimo. Ele quer explorar esse ambiente novo. Então, o animal, ele nos convida muito para as nossas emoções mais básicas. Então, essa alegria que a gente recebe, o próprio contato, o afeto, né? É muito gostoso, olha só. Receber um carinho. Então, isso é muito primitivo, isso regula o nosso sistema nervoso. Uma companhia, né? Uma companhia, a gente tem a questão da solidão também, né? Que é um problema de saúde pública. É muito gostoso. Ô, Ruth, você tem filha, a Valentina, né? A Valentina tem quantos anos? Vai fazer 9. 9? Você só tem a Valentina? Só. E ele? E o Luke e a Valentina com o Luke? Você percebe que faz bem pra ela também, como criança? Muito. O Luke foi pedido dela, né? Olha. Foi pedido dela e melhorou bastante. Eles brincam muito, muito, muito. É bem gostoso de ver. E é uma companhia para ela. Agora você me falou Thalita, você me falou de um outro lado. Porque sim. Também, da mesma forma que o pet, ele oferece a gente esse amor, ele ajuda nesse... Tem um outro lado que você tem que ter um cuidado com o pet e, às vezes, explica pra gente, Thalita. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. Ela disse, é um filho, é uma responsabilidade, você precisa cuidar. Então, tem a questão da alimentação, o veterinário, a medicação, não deixar sozinho. Então, é uma responsabilidade que requer muito tempo, muita disponibilidade. E isso, às vezes, quando não tem com quem compartilhar, acaba sendo aquela sobrecarga invisível, porque gera um estresse, né? A limpeza da casa, o cuidado. Quem tem animal sabe que sobra, né? Na sua casa sobra para quem? Sobra para mim. Aí, ó. Então, as mulheres têm esse trabalho ali invisível, que é muito gostoso, mas dá trabalho, né, gente? Não, dá trabalho, e aí é onde entra a questão que muita gente pega, acaba adquirindo um pet e não pensa nisso, e depois a gente escuta maus tratos, abandono, porque não aguenta esse estresse, esse cuidado, essa responsabilidade. Imagina só, né? A gente faz isso com o bichinho, né? O bichinho também se apega a gente. Eu acho que tem que pensar muito, tem que ter muita atenção e lembrar que o bichinho vai requerer que você tenha cuidados, inclusive com relação aos remédios, que é o que nós vamos aprender agora com a Daniele Barcelos, não é isso? Sim, a gente aqui tem todo... Porque hoje em dia, para cuidar de pet é isso. A gente eles têm acessórios, tem malinha, né? E, Rodrigo, uma coisa importante, o pet hoje, ele faz parte da família, né? Ele é um membro da família. E os tutores, os donos, eles gostam de viajar. E virou uma rotina levar o pet para viagem. E aí eu trouxe uma maletinha exatamente com os produtos que são importantes. Primeiro, como eu falei, sempre levar o médico veterinário, porque ele é a pessoa, é o especialista que vai indicar, vai ver a saúde do pet, ver o que ele precisa e o que ele não precisa. Mas o que eu trouxe aqui? É importante sempre você pensar se aonde o pet vai tem mosquito, se tem pulga, carrapato, então é importante levar, por exemplo, um repelente. É importante, por exemplo, levar um lencinho umedecido, se for viajar de avião. Tem pets que têm reações gastrointestinais e às vezes pode se sujar, e aí é importante você limpar durante a viagem. Filtro solar. Às vezes você vai numa região com sol, por exemplo, é importante levar um filtro solar. E para aqueles pets que usam medicamento, que precisam de refrigeração, você levar um isopor com gelinho rígido durante o ônibus, durante o deslocamento, para essa medicação chegar estável no local que precisa. Agora, Daniela, é bom lembrar que você falou da questão do repelente, que é um repelente para pet. Para pet. Porque a pessoa fala, não, vou pegar o meu repelente lá, vai tacar no pet. Não pode. Não então, todos os produtos exclusivos, tem repelente exclusivo, específico para pet.
pet, tem filtro solar específico para pet. Hoje você pode comprar comercial, as farmácias de manipulação manipulam também. Então hoje existem diversas opções que são exclusivas para o pet, que não vão causar nenhum tipo de alergia. Agora eu vou te fazer uma pergunta como farmacêutica, que você entende da questão da medicação mesmo. Eu tenho, só para atualizar quem está em casa, a gente mostrou um checklist da mala, né? A gente já mostrou aí, mas quem quiser acessar, tá aparecendo novamente a maletinha de remédio do pet, ó, a receita, a foto do rótulo, mas legal que tem que ter, tá ali, é o que a gente vai falar aqui, mas tem que se... para organizar, para montar essa malinha, vai ter que realmente se programar, senão na correria vai acabar esquecendo de algum detalhe. Vai acabar. Agora, a questão dos remédios. Existe esse cuidado também com relação a pet, que pode misturar, o que não pode? Porque às vezes você não é pet, vai lá, tem que dar esse remédio, vamos dar tudo junto, tem isso? Não pode. Primeiro você precisa avaliar, todos os medicamentos precisam ser administrados de acordo com o peso do animal, né? Então, você precisa usar medicamentos exclusivos para uso pet. Em relação a juntar as medicações, quem vai avaliar isso é o farmacêutico junto com o médico veterinário. Às vezes, aquele pet que vai viajar toma 5 medicamentos. Durante a viagem, principalmente se vai estressar o animal durante a viagem, dá 5 medicamentos. Às vezes, conversando com o farmacêutico veterinário, vocês podem unir esses medicamentos numa mesma formulação, pode colocar sabor, que aí o pet, no sabor que o pet mais gosta. Na forma farmacêutica, hoje em dia tem biscoitinho medicamentoso. Que é difícil. E aí você reduz esse estresse durante a viagem, e isso é super importante também. É importante para não interromper a medicação. Não interromper a medicação. Então, você tem que pensar de todas as maneiras que dar a medicação vai ser menos estressante para o pet e para você. Então, essas opções são extremamente importantes. O biscoitinho medicamentoso, saborizado, um sabor que o animal mais gosta. Olha, eu vou falar uma coisa. A gente falando de estresse, Thalita, até para dar a medicação do pet, é uns que ali você rebola para descobrir uma maneira. Não engana, não. A gente tem tutor que, às vezes, coloca a cápsula dentro da salsicha, ele come a salsicha e cospe a cápsula. Como é que eles separam? Eu tenho um vira-lata, o Caju. É um dos meus pets, Caju. E ele come qualquer coisa. Se eu botar na carne, ele adora. Mas ele cheira, parece que ele sabe que tem um remédio ali. Exatamente. E não come. Ô, Bruno, você também sofre com teu pet para dar remédio? Olha, a Caia, minha salsichinha, tem essa habilidade, esse superpoder, o Rodrigo, de conseguir tirar na hora que a gente precisa separar a cápsula do remédio dos alimentos. A gente sempre achou ela muito esperta para isso. Agora, eles têm o faro. Mas existe também, porque a gente está falando de dar um negocinho com saborzinho para atrair. Existe algum remédio sem cheiro algum? Que o pet... Existe. Principalmente na farmácia de manipulação, você consegue manipular com sabor ou sem sabor. A gente consegue mascarar o sabor, por exemplo, antibiótico, tem um sabor amargo. A gente consegue mascarar um pouco esse sabor, porque tem pets que eles têm uma sensibilidade, né? O gato, por exemplo, é super difícil de dar medicamento para gato, porque eles são mais sensíveis. Eles espumam se o medicamento tiver um sabor muito amargo, azedo, por exemplo. Então, a gente consegue mascarar os sabores desse medicamento e colocar um cheirinho. Porque os pets, eles têm o olfato muito mais apurado que o paladar. Também um cheiro mais agradável vai atrair o remédio. Vai atrair o medicamento, o pet tomar o medicamento. Tem pergunta, Bruno? Eu tenho uma pergunta para você, Rodrigo. Olha, a Eva tá escrevendo o seguinte pra gente, porque ela tá de olho no programa desde cedo, já sabe que o seu cachorrinho se chama Caju e a sua cachorrinha se chama Neuza. Ela tá perguntando, qual é o critério do Rodrigo para escolher o nome dos pets lá na casa dele? Não, peraí, vamos lá. Qual é o nome dela? Eva. O nome dela é Eva. Na verdade, assim, eu peguei os meus pets de abrigo, eles chegaram para mim já grandes, então eu tenho alguns que já vieram com nome. Mas eu tenho lá na minha casa, eu tenho a Berenice, eu tenho a Vitória, a Neuza Sueli, o Caju e o Atos. E assim, eu não vou dizer quem eu dei o nome, mas pelo menos 3 vieram com nome já pra mim. Então os outros eu inventei. É que eu acho legal, eu gosto de dar nome, um nome bonitinho pros pets, né? Às vezes, enfim, só o Caju que eu acho que eu dei uma brincada com ele, né? Que eu botei Caju, mas parece um caju mesmo, que ele é bem parrudo, sabe? Parece um cajuzinho mesmo. Mas é isso, Eva, ó. Um beijo pra você, a gente vai pra um rápido intervalo. Inclusive, eu acho que o Luke, acho que agora ele acalmou. Mas se a gente voltar, o Luke estiver agitado, a gente vai liberar ele pra ele não ficar agitado ali. A gente já se vê. Fica aí, não sai daí. Tiladinho. Girou.
Vem com a gente, é um oferecimento e venda seu ouro e joias de luxo na Carolina Joias. A Prefeitura do Rio conta com 12 mil câmeras de vigilância que ajudam as polícias civil e militar a prender criminosos. Mas por conta de uma decisão constitucional, ela agora pode fazer mais pela segurança. E o Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para combater os crimes de rua. São 600 agentes que, em 100 dias, já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. A segurança pública continua sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que dá para fazer diferente e com profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Você sabia que a sua alimentação pode estar criando processos inflamatórios no seu corpo? É muito açúcar, é muito sal, é muito enlatado, embutido, vai prejudicando a absorção dos nutrientes e, claro, é o surgimento de várias enfermidades no seu corpo. Eu quero falar para você do magnésio. Ele é um fio condutor, ele que vai levar potássio para os músculos, cálcio para os ossos, aumentar o seu sistema imunológico e, principalmente, nutrir o seu cérebro, evitando ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga. Ligue agora 0800 770 6976. Ligando agora, 60% de desconto e vai ter um brinde especial para você, um presente especial. 0800 770 6976. Não venda suas joias em ouro antes de procurar a Carolina Joias. Trabalhamos com profissionais especializados na compra de joias, relógios de luxo, brilhantes, obras de arte e antiguidades. Escolha sempre uma empresa segura, com credibilidade há mais de 35 anos no mercado. Pagamento na hora e atendimento em domicílio. Estacionamento disponível em nossas lojas. Procure segurança e credibilidade. Procure Carolina Joias. Voltamos ao vivo com os olhos do Vem Com a Gente, ali na Avenida Venceslau Braz, na Urca. 14 horas e 5 minutos, o trânsito ajudando, desestressando, né? Porque quando tá, a gente tá sempre esperando aquele trânsito agitado, mas ali tá de boa. Olha lá, ó. Você acha? Não, eu não sei não. Às vezes eu olho os engarrafamentos e falo, esse povo não tá de férias não, mas tá lá tudo engarrafado. Bom, estamos de volta, né? Eu continuo com a psicóloga Thalita Martignoni falando sobre a saúde mental com a farmacêutica Daniele Barcelos. Ela veio falar sobre os cuidados em relação aos remédios e os pets. Eu também tô com a Ruth Oliveira. Ela é cabeleireira e é a tutora, é a mãe do Luke. O Luke é um adolescente, ele tá agitado. Quando a gente foi pro intervalo, ele tava de boa, deitadinho ali na almofada. Agora ele já tá querendo descer, como todo bom adolescente, ele quer farmar a aura aqui no nosso Vem Com a Gente. Ele quer correr aqui pela Bruno de boca aberta, porque eu usei um termo de adolescente ali, farmar a aura. É isso, Bruno? O Rodrigo me surpreende todo santo dia nesse lugar, gente. Vocês não têm ideia. Eu adoro esse envolvimento dele com os mais jovens, né, Rodrigo? Thalita, você não sabe os estresses que eu passo aqui com o bullying que eu sofro. Porque essa garotada chega e fica falando que eu tô velho, que eu tô... É um negócio desse. Então, agora eu usei o termo farmar a aura porque é uma coisa que eles entendem. Eu não entendo nada, mas eu sei que o povo tá com esse negócio de Six Seven, enfim. Mas vamos lá, nós fomos às ruas, falando em estresse, perguntamos de 0 a 10 qual é o seu nível de estresse. De 0 a 10, acho que meu nível de estresse, 0. Terapia tá em dia, yoga tá em dia, meditação tá em dia, eu acho que é 0. De 0 a 10, meu nível de estresse tá 100. Dívidas, boletos, namoro tá bem escasso, então assim, de 0 a 10 é 100. Sem trabalho, o estresse triplica, quadriplica, então a gente tem que trabalhar para poder amenizar o estresse. 3. Começo do ano, principalmente pra minha área que eu trabalho, é sempre bem agitado, a gente tem bastante entrega, tem muita coisa pra fazer, o ano já começa naquele ritmo mais intenso. Bato ponto, já saio direto pra academia, é a minha maior motivação pra aumentar a carga, um dia estressante de trabalho. 3. Tá iniciando o ano, né? Vim pro Rio de Janeiro passar umas férias e aí diminui um pouquinho o estresse. Mas quando a gente tá trabalhando, alguma coisa assim, fica mais ou menos nível 4, pelo menos. Correr pela manhã, pegar um pouquinho do sol
dando uma corridinha, dá uma ajuda. Meu nível de estresse, assim, na vida, no geral, é 7. Tem a responsabilidade de trabalho, da gente lidar com pessoas, tem as contas para pagar, tem a faculdade, é bastante coisa para lidar. Eu costumo vir à praia, caminhar também me ajuda bastante, ler bastante livro quando eu tenho tempo livre, pé no freio, calma, que não vale a pena se estressar tanto assim, não. Façam terapia, façam yoga, façam meditação, que tudo vai dar certo e a paz, ó, fica em dia. Aê, gostei, que logo de cara a gente fica até com uma invejinha ali, né? Qual é o nível de estresse? 0. Bruno, qual é o teu nível de estresse? Cara, eu sabia que ele ia me perguntar isso, eu tava ensaiando aqui a resposta. Eu acho que eu concordo muito com o que ela falou, né, do 7. O nível de estresse 7, que você precisa pra trabalhar, é muito, né, doutora? mas também não pode dar muito crédito ao estresse, porque senão a gente fica doido. Mas deixa eu perguntar à minha diretora, Tininha Araújo, qual é o nível de estresse? Ela vai me responder aqui, ó. O meu é quase nenhum. Olha, gente. Com certeza. Eu acredito nela. Thalita, eu tive ali um exemplo, teve alguém que recomendou, eu vou à praia, ela inclusive falou de yoga, falou de procurar meditar, enfim, do ponto de vista profissional mesmo, qual seria a recomendação pra gente? Tudo bem, tem a questão, dependendo, você tem que procurar uma ajuda mesmo de um profissional, mas assim, tá naquela coisa acelerada, o que a gente pode fazer para dar uma aliviada no estresse? Exatamente, exercício físico, cuidar do sono. O sono é o grande pilar, né, que traz toda essa energia de volta. A gente está cuidando muito pouco do nosso sono. Se a gente perguntar para as pessoas que horas você tem ido dormir, que horas tem acordado, se tem algum despertar noturno. Então, essa rotina básica, sono, alimentação, exercício físico, organização, a parte do planejamento da semana, organização, poder se orientar realmente com as suas atividades, dá aquele senso de gerência. Porque o estresse não é de verdade muita coisa a ser feita, mas a sensação de que eu não sou capaz de realizar aquelas tarefas ou que tem algo que escapa ao meu controle, a gente se sente assim pequenininho, né? Com aquele desafio enorme. Agora, existe a possibilidade de ter alguém, ou numa cidade grande ou pequena, enfim, existe a possibilidade de ter algum ser humano que não tenha estresse nenhum mesmo? Se você tivesse um estressômetro para avaliar, não, esse caso aqui é 0 estresse, existe? Não, o estresse é uma resposta natural. O estresse não é ruim, o estresse é bom. Por quê? Quando eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que responder a alguma urgência, é natural que o meu corpo se prepare para dar aquela resposta. Então, essa preparação faz com que a gente produza ali os hormônios de adrenalina, noradrenalina, o cortisol. Mas a percepção de que, ufa, consegui, agora posso descansar. Então, o nosso sistema nervoso ele vai funcionando nessa gangorra. Horas eu estou em estresse, eu estou no modo simpático, que é aquele modo de fazer, eu estou acelerado. Horas eu preciso do meu descanso, eu preciso do meu pet, fazer um carinho, eu preciso estar em casa, uma conversa. E aí entra a praia, né, que é uma delícia. A natureza, ela tem esse poder, né? Se a gente puder tomar aquele banho de mar, ou o banho verde que a gente chama, né, na floresta. O solzinho, o pé no chão, pé no chão, sentir o corpo, né? O nosso corpo, a gente estar no corpo é algo que nos refaz. Mas quando a gente está com um ritmo de vida, né, com muitas demandas, começa a normalizar esse modo, e a gente passa muito tempo no modo fazer, a gente começa a pifar. E aí entra a questão do contexto, nem sempre é do indivíduo. Esse fenômeno é muito individualizado, então assim, a terapia está em dia. Nem sempre a terapia vai conseguir te salvar do ambiente tóxico de trabalho, por exemplo, né? Porque a definição do estresse máximo, né, do burnout no trabalho, ele é um mau gerenciamento das tarefas, da pressão, das relações, as pessoas não colaboram. Então, isso é algo muito maior que a gente, às vezes, se a gente permanece muito tempo num ambiente assim, que te exige mais do que você consegue entregar, então você vai adoecer. Agora, é um perigo também quando a pessoa é muito estressada
e ela causa estresse no outro, mas ela não identifica que ela tem um problema ali que ela precisa resolver, que às vezes não, ela vai descarregando o estresse, tem gente que é assim, descarrega o estresse, e aí descarregou, tá tudo bem, mas não tem noção do problema que tá com uma pessoa, não é isso? Do impacto que isso gera. Nos outros, e se essa pessoa fez isso e não percebeu que é um problema, que às vezes você, opa, peraí, eu tô ansioso, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com o meu estresse, a gente também tem que ter esse filtro e eu não sei se pode, mas chegar pra pessoa e falar assim, Bruno, você tá estressado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Thalita, já que a gente fez a questão do pessoal falou aí de 0 a 10, nível de estresse, deixa eu ver agora a psicóloga profissional, qual seria o seu nível de estresse? Nesse momento agora, eu acho que eu tô assim, 8. Tá vendo? Tá aqui de boa, mas 8. Eu tô preparada, tô respondendo ao vivo, isso é natural. Porque é isso, eu não posso ter um estresse contínuo, em que eu posso ter no momento do meu dia, em que eu estou atrasada, que eu estou pegando trânsito, estou com estresse alto. Mas no momento do meu café, no momento em que eu preciso descansar, o meu estresse baixa ali. E é esse equilíbrio que traz saúde, que traz vitalidade, que a gente vai levando a vida, né? Rodrigo. Daniele Barcelos, de 0 a 10, nível de estresse. Então, da vida... Assim, não é que você diria, no geral, assim. No geral, acho que meu nível de... varia muito, né? Às vezes, você está realmente no trabalho, pegada de coisas para fazer, o estresse vai lá 7, 8, 9. Mas em casa, né? Reunido com os amigos, aí seu estresse é menor. Mas eu diria que eu oscilo ali entre os 7 e 8 também. Engraçado, mas a Daniele passa uma tranquilidade, uma calma. Tem gente que a gente olha assim, Thalita, que a gente fala, essa pessoa não fica estressada nunca. Ela tem um ritmo calmo, a fala mais tranquila. É gostoso ficar perto de você, né? Eu tô aqui agitado, eu fico, realmente, tem gente que faz isso com a gente, né? Ela tem percebe como a gente se refaz, né, nas nossas relações. Uma energia boa. A gente estava falando do Luke, olha como ele fica calminho, quando você começa a falar do trânsito, ele sente. O Luke, tá vendo só? O Luke respondendo ao meu estresse. Quando não é a Daniele Barcelos falando, o Luke fica de boa, mas quando eu começo, o Luke agitado. Ruth, de 0 a 10, seu estresse. No dia a dia, dependendo se estiver no trabalho, um 8, 9 aí, ó. E o seu trabalho salão, muita gente, né? Você lida com muita gente diferente, né? É estressante. Muita gente passando, muita gente falando, já é um pouco um nível de estresse. Barulho, então já é um lugar que estressa mais. Aí quando chega em casa, quer mais uma tranquilidade. Aí com criança pequena e mais cachorro quando começa, às vezes tem que pedir para eles dar uma paradinha. Agora o Luquinho tá com estresse ali, uma nota 6 ou 7, sei lá. Tem que tomar um remedinho do anti-estresse, hein, Luque? Boa. Mas vamos lá, Bruno, tem comentário? Temos uma pergunta, olha, super dentro do contexto, tá? Olha, uma pergunta da Cristiane, tá escrevendo assim, eu vou ler, tá, Rodrigo, para não me perder. Bruno, eu tô começando a ficar estressada. Você não tá respondendo, não tá levando as minhas perguntas. Olha Cristiane, relaxa, eu tô com... Eu tô de olho em todas as mensagens de vocês. Aprendi aqui que a gente precisa esperar pra gente conseguir ver uma abertura pra passar aqui uma pergunta, inclusive, para a Thalita. Ela tá comentando com a gente, Thalita, que tá enfrentando um luto agora e que percebeu que o estresse cada vez vem aumentando e deixando marcas no corpo, né? E se você costuma ver isso com a sua experiência com os pacientes? O luto é muito difícil porque é aquela adaptação, né? A presença da falta. Então, a sua vida, quando tem uma pessoa muito querida, né, que você convive, que faz parte da sua rotina, e de repente a gente fica sem essa pessoa, a gente precisa reaprender a viver com essa falta. E é um estresse. Todas as novas rotinas, como é que eu me vejo agora, né, sem essa pessoa. Então, é uma fase de adaptação. Então, a gente tem no luto, né, uma fase de estresse agudo, que vem, né, de todo o contexto, e aos poucos, como é que a gente vai retomar a vida, seguir em frente, ficar, né, com quem fica, com quem está aqui. E sabe um luto que é muito difícil, que ele não é muito autorizado socialmente? É o luto de pet. Sim. Eu atendo muito no consultório,
Por quê? Porque tem uma relação muito afetiva, faz parte da sua rotina, é um filho. É um filho. E a gente não tem licença médica para poder cuidar do pet, não tem licença normal, né? de luto para poder se refazer. A gente passa por muito disso na farmácia. Eles ligam pra gente e falam, eu quero fazer o medicamento da minha filha Nina. E aí, muitas das vezes a gente faz o pós-venda também, a gente liga para o cliente e fala, meu pet faleceu, e chora com a gente no telefone. Sim. E aí a gente faz um acolhimento, porque não é fácil. Eu já tive pet, né? E quem tem pet sabe que é um filho, você perde um filho. Deixa eu aproveitar, Ruth, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você sair um pouquinho com o Luke para ele relaxar, mas eu queria te agradecer a tua presença, tá aqui com a gente, trazer o Luke, que tá estressado, mas a gente vai dar aqui, tá, gente? Também ficar aqui sob estresse não é legal. Ele vai ali, ficar ali agora fora, dar uma voltinha para ficar bem. Obrigado, tá? Enquanto isso, Bruno, tem algum comentário enquanto o Luke tá saindo? Obrigado, tá, Tânia? Temos bastante comentários, Rodrigo, inclusive sobre o que a gente estava comentando agora, né? Muita gente se identificando com esse luto dos pets, né? É uma situação que a gente costuma não trazer tanto, mas muita gente se identificando, Rodrigo. Eu mesmo já vivi isso várias vezes. Eu lido com pet desde criança, minha mãe ensinou. Minha mãe, falando de novo, deve estar assistindo. Um beijo, Alba Shell, sempre falo o nome dela quando eu posso. Eu sempre faço esse jabá com a minha mãe. Mas ela ensinou a gente a ter essa relação com o bicho, então desde sempre eu tenho esse carinho de cuidar, e realmente quando vai embora é um vazio, negócio, né? Complicado. É um vazio grande. Agora eu tenho uma pergunta para você, Daniele Barcelos. Estão me perguntando aqui se pode tirar o remédio da embalagem, se pode misturar ou não. Não pode. A embalagem original da medicação é que vai deixar ele mais estável. Então, principalmente pensando em viagem, se você tira aquele medicamento, né, da embalagem original dele, coloca em outro pote, né, enfim, primeiro que perde a rastreabilidade, você não sabe o lote, não sabe a validade. E aí vai que acontece alguma eventualidade ali durante a viagem, você não sabe de onde veio aquele medicamento, de qual indústria, de qual farmácia, enfim. Então é importante deixar dentro do pote original, porque vai deixar o medicamento mais estável. E também, pensando em medicamento manipulado, ali no rótulo você tem o nome do pet, o nome do veterinário, o nome do tutor, tem todas as informações de posologia, dose, que é importante se acontecer alguma eventualidade ali. Ninguém vai saber dizer. E não pode. Agora, uma outra pergunta com relação à viagem, porque se pode no transporte, se tem que ter alguma receita, alguma coisa para comprovar aquele remédio? Tem. Tanto viagem de avião quanto de ônibus, você precisa primeiro ter o atestado do animal, né, dizendo que ele está apto a viajar. E também, se ele levar uma medicação de uso contínuo, por exemplo, tem que ter a prescrição ali dizendo que ele faz uso das medicações. Eu tenho uma pergunta, Bruno. Sim, para Daniele. A Monique, da Tijuca, está perguntando o seguinte, Dani. O planejamento antes da viagem é importante, mas como lidar com os imprevistos durante a viagem? Durante a viagem, vamos lá. Vou falar um imprevisto aqui que acontece. É essa questão da medicação que precisa ser refrigerado. Você leva o gelo, mas se a viagem for longa, esse gelo pode derreter. E aí é sempre importante você levar o gelo rígido, porque ele, quando derrete, não sai a água, né? Mas vamos supor que foi no avião. A viagem é muito longa, você vai pedir ao comissário de bordo um pouco de gelo. E aí é interessante você levar aquele saquinho Ziploc, que você consegue colocar o gelo ali e coloca outra medicação no saquinho também. E aí protege o medicamento caso o gelo derreta. Então isso é uma eventualidade. E outras também, às vezes o animal pode ter uma reação, vomitar, enfim. É sempre importante, junto com a avaliação do médico veterinário, já você conhecendo o seu pet, você já sabe quais medicamentos são importantes você levar durante a viagem. Então, que imprevistos acontecem. Pode tomar remédio, vomitar e aí não vai ter efeito nenhum remédio. Exatamente. E outra, quando você está viajando, você não está com o veterinário do seu pet ali do lado. Então, uma emergência é muito mais demorado você resolver uma emergência. Então, o planejamento, você conversar com o médico veterinário do seu pet é extremamente importante, porque ele vai falar exatamente qual a medicação precisa levar junto. O tempo também, você tem que se planejar com o tempo da viagem. Inclusive me perguntaram aqui agora o seguinte, se você tem um horário para dar o remédio ao pet, mas aí acabou de estender naquele horário, você está no meio da viagem, dá antes, dá depois, como é que... O ideal, por exemplo, se for medicamento tipo antibiótico, como a gente falou, tem os horários incertos.
É óbvio que se você não conseguir dar exatamente naquele momento, passar um pouco antes, um pouco depois, é importante ele tomar a medicação, né? Mas se passar um pouquinho antes, um pouquinho depois e não tiver jeito, é melhor que ele tome o medicamento e que não tome, né? É melhor ele tomar a medicação. Então, isso é importante manter regularmente ali os medicamentos, não deixar de dar. Bruno, tem mais alguma pergunta, comentário? Muita gente compartilhando o carinho pelo Vem Com a Gente, pelas pautas de hoje, eu agradeço. Continuem acompanhados. No restante da semana, nos próximos programas, a gente faz com muito carinho para vocês, tá bom? Inclusive, falar que quando vocês participam com a gente, realmente a gente recebe todas as mensagens, a gente lê. É que às vezes não dá tempo, né? E ó, aproveitar, continue mandando, a gente tá voltando com Quem Tem Leva, não isso falamos aí, mas lembrando rapidinho, Quem Tem Leva, um quadro que maior sucesso, tem uma nova edição começando, vai apontar o celular pro QR Code na tela, vai dizer por que você merece, ó, R$1.000, um dia de salão de beleza e com acompanhante um almoço numa churrascaria, no Barra Grill, com acompanhante, então olha só, prêmio bom, né, Bruno? Muito, muito, e é super divertido, né, Rodrigo? Divertido, tá começando, então aproveita, conta a sua história, quem sabe você não ganha esse prêmio. Daniele Barcelos, queria agradecer a sua presença, as informações, muito obrigada, tudo que você trouxe aí pra gente. Thalita, vou pedir pra você, se você puder dar um recado, fechar rapidinho do que a gente falou aqui, tem que ser bem rapidinho. O mais importante é pensar que autocuidado não é luxo. Fazer pausas, colocar limites, ter esse limite e essa autoconsciência de olhar para a sua vida e pensar o que eu posso desacelerar, o que eu posso mudar, cuidar um pouquinho do estresse. Obrigado, tá? Obrigado pelas informações. Ó, um beijo para você que está em casa, obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta, a gente se vê. Obrigado, tá, Bruno? Valeu, Rodrigo. Deixa eu falar aqui. Olá, boa tarde. Notícias da redação no ar e a partir de agora a gente atualiza com o que há de mais importante no estado do Rio de Janeiro. E a gente já vai ao vivo, direto para a porta do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque começou hoje o júri popular relacionado ao homicídio do bicheiro Fernando Inácio, crime que aconteceu em 2020. Daniel Henrique tem mais detalhes. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Agatha, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Começou por volta de meio-dia aqui no primeiro Tribunal do Júri o julgamento do Pedro Emanuel de Onofre e o Otto Samuel de Onofre, que respondem por homicídio triplamente qualificado, nesse caso do assassinato do bicheiro Fernando Inácio. Os irmãos que participam dessa sessão de forma virtual, já que eles já estão presos em um presídio no Paraná. Para relembrar um pouco esse crime que aconteceu em novembro de 2020, Fernando Inácio foi alvejado por disparos de fuzis assim que ele desembarcou de um helicóptero no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste aqui do Rio. O delegado Moisés Santana, que foi responsável pelas investigações iniciais, foi o primeiro a depor um depoimento que durou cerca de 2 horas e terminou agora há pouco, e ele narrou que o réu Pedro Emanuel fez um voo panorâmico nesse mesmo heliponto em que Fernando Inácio foi morto, dias antes do crime acontecer, como uma forma de estudo do trajeto que foi feito pelo bicheiro. O delegado Moisés também disse que no dia do assassinato, os executores utilizavam roupas camufladas similares a usadas por forças de segurança e também que os fuzis foram preparados com uma camuflagem que se assemelhava ao mato do terreno baldio ao lado desse heliponto onde eles se esconderam e realizaram os disparos. Lembrando também que Fernando Inácio era ex-genro do bicheiro Castor de Andrade e após a morte de Castor, ali no fim dos anos 90, Inácio passou a travar uma guerra pelos caça-níqueis aqui do estado do Rio de Janeiro com um sobrinho de Castor de Andrade, o Rogério de Andrade, ele que está preso na penitenciária federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado de ser o mandante da morte de Fernando Inácio. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse julgamento. São ao todo 7 testemunhas. Terminou agora o depoimento dessa primeira testemunha, o delegado Moisés Santana. Uma pausa agora para o almoço. O julgamento vai ser retomado a partir das 3 horas da tarde nesse júri popular de 2 acusados de envolvimento no assassinato do bicheiro Fernando Inácio. Agatha. Obrigada, Dani, pelas informações. E a partir de hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro reforça na orla do Rio esse patrulhamento, operação chamada de tolerância zero, para combater esses pontos de irregularidades. O Guilherme Faria tem mais detalhes. Já a gente vai trazer todo o material do Guilherme Faria falando sobre essa operação Tolerância Zero. Agora a Gabriela Morgado vai falar sobre uma operação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, hoje com buscas do Ministério Público, com um deputado estadual sendo alvo, né, Gabi? Boa tarde.
Boa tarde para você, Agatha, e para todo mundo que acompanha a gente. Os dois principais alvos da operação do Ministério Público de hoje foram o deputado estadual Rafael Nobre e o vereador de São João de Meriti, Magrão Nobre, os dois do União. Segundo as investigações do MP, eles são acusados de participar de um esquema de fraude de licitações a partir do desvio de contratos públicos por meio de empresas em nome de laranjas e, com isso, também fazendo a lavagem de dinheiro desses recursos desviados. Nos cumprimentos de mandados de busca e apreensão pelo MP hoje, os agentes encontraram R$21 mil em espécie na casa do deputado Rafael Nobre e R$45 mil na casa do vereador Magrão Nobre. O Rafael Nobre, a defesa dele negou todas as acusações, mas outras 8 pessoas também foram denunciadas por esse esquema e o Ministério Público pede o afastamento dos políticos dos cargos. Ágata. Obrigada, Gabi. Agora sim, a reportagem do Guilherme Faria sobre a Operação Tolerância Zero, que começa hoje por parte da Prefeitura do Rio. Diga lá, Gui. Oi, Agatha, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A Operação Tolerância Zero teve início nessa quinta-feira na orla da Zona Sul, aqui da capital fluminense, do Leme ao Leblon. Eu falo aqui de Copacabana e, de fato, a gente consegue observar o ordenamento na região. A gente não observa, nesse momento, nenhum ambulante passando aqui na via. Lembrando que o principal objetivo da Operação Tolerância Zero é, além de manter o ordenamento aqui na orla da Zona Sul, evitar também combater a exploração dessa região pelo crime organizado. Na semana passada, quando anunciou essa operação, a Prefeitura falou sobre isso, disse que o crime organizado estava cobrando dinheiro de ambulantes que atuam aqui nessa região da cidade. Por isso, o principal objetivo da operação é combater esse tipo de prática. No momento, nessas primeiras horas ainda de Operação Tolerância Zero, a gente não observa a movimentação de ambulantes por aqui, mas sim a presença de agentes da Secretaria de Ordem Pública monitorando aqui a orla da Zona Sul. Agatha. Obrigada, Gui, pelas informações. Falando em orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, só uma rápida informação, por isso, inclusive, que eu estou com o telefone na mão. Acabou de chegar alguns detalhes sobre uma tentativa de assalto agora na Avenida Atlântica, na altura do Hotel Hilton. De acordo com os moradores, eles escutaram disparos nessa região, teve correria. A Guarda Municipal já estaria no local durante essa tentativa de assalto por 2 homens. Um deles chegou a tentar correr e foi pego pelos próprios moradores. A Guarda Municipal estaria segurando esse homem, esse bandido, para a chegada da Polícia Militar. A gente vai atualizando ao longo da programação. Eu te espero amanhã, no mesmo horário. A espera acabou. Depois de quase 2 meses de pausa por causa da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro está de volta. E o retorno já promete emoção. Quem abre a 19ª rodada é o duelo entre Botafogo e Santos. Durante a Copa, o torcedor matou as saudades das seleções. Agora é a hora de voltar a viver a paixão pelos clubes. O Botafogo quer reagir no campeonato. O Glorioso começa a rodada na 12ª colocação com 22 pontos. E tenta deixar para trás a derrota para o Bahia antes da paralisação. Do outro lado, o Santos também vê o retorno do Brasileirão como uma chance de virar a chave depois de um período conturbado nos bastidores. A pausa serviu para descansar